Pode começar. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de julgamento do contencioso tributário do município de Criciúma, hoje 22 de março de 2024. Mas a pauta de hoje, existem 3 processos, sendo que o terceiro dele foi, há um pedido de sustentação oral. Então, em homenagem ao representante da empresa, eu vou antecipar o julgamento desse e aí depois o senhor já fica liberado para, se desejar, sair. Eu peço que o senhor se sente à mesa. Aqui. Em determinado momento eu vou passar a palavra para o senhor. Então, eu apregoo de imediato para julgamento o recurso voluntário 671963 de 2023, cujo o conselheiro relator é José Araújo Pinheiro Neto. O processo de primeira instância foi o 665623 de 2023. O assunto é um cancelamento de uma notificação fiscal. E o recorrente é Fernando Lopes Davi, da Uniprint. Falará em nome do recorrente o senhor Carlos Eduardo Rabelo. Passo então de imediato a palavra para o conselheiro José Araújo Pinheiro Neto, para que faça a leitura do relatório, inicialmente sem a manifestação do seu voto. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos do processo 605.623/2023 pela julgadora de processos fiscais, a senhora Fernanda Wilfing, que julgou improcedente a impugnação oferecida por Fernando Lopes Davi Uniprint. Em síntese, por meio da ação fiscal número 276 de 2022, apurou-se a incidência de ISS sobre a prestação de serviços de composição gráfica, item 305 da lista de serviços tributáveis por ISS, por parte do recorrente, que não se enquadrariam na hipótese excepcional de tributação por ICMS. Tendo assim sido lavrada a notificação fiscal de lançamento número 402.518 de 2023, do pagamento do imposto municipal, referente ao período fiscalizado de 1º de janeiro de 2018 a 8 de fevereiro de 2023. O recorrente, inicialmente, ele apresentou impugnação postulando a prorrogação de prazo pelo período de 90 dias para responder o procedimento fiscal, justificando que haveria discordância em relação a produtos fabricados ou simplesmente comercializados. Também aduziu que o montante exigido pelo fisco foi apurado em sua totalidade com base no anexo 5º da Lei Complementar número 123 de 2006, quando, na verdade, deveria ter sido apurado com base nos anexos 1, 2 ou 3 dessa mesma lei. Encaminhadas as razões de impugnação à autoridade responsável pelo ato, essa se posicionou pela manutenção do ato, argumentando que houve mero erro de digitação no relatório, o que é incapaz, por si só, de macular o ato. Isso porque o cálculo propriamente dito, constante no discriminativo de débitos, que é o anexo 2 da notificação de lançamento, considerou as rúbricas presentes no anexo 3 da Lei Complementar 123. Após, a julgadora de processos fiscais, em preliminar, destacou que não há previsão legal de dilação do prazo para a impugnação e, no mérito, entendeu que o mero equívoco de digitação no relatório fiscal não atinge os elementos essenciais do lançamento realizado. Por fim, decidiu pela improcedência da impugnação aposta. Notificada a decisão, o recorrente apresentou recurso, alegando que ainda existiriam divergências entre os valores indicados na ação fiscal, como diferença tributária, e os montantes de notas fiscais por ela mesma emitidas, que poderia ensejar no aumento do tributo devido, conforme uma planilha que anexou ao recurso. Por fim, sustentou que foi desconsiderado valores de imposto sobre serviço que já teriam sido recolhidos pela empresa nesse mesmo período fiscalizado. Bom, as razões do recurso foram encaminhadas à autoridade fiscal, que se posicionou pela manutenção da decisão, explicitando que o exame realizado no curso do procedimento fiscal se limitou à análise das notas fiscais estaduais, relativas às declarações de operações com mercadorias. Assim, houve apenas a transposição de tributos do ICMS para o ISS nas operações que deveriam ter sido submetidas à incidência de ISS. Por isso, não se deve aplicar quaisquer abatimentos de montantes recolhidos em tempo remoto, uma vez que a divergência constatada restou circunscrita às notas fiscais estaduais.
Após, a Procuradoria-Geral do município também opinou pelo recebimento e não provimento do recurso, esclarecendo que a autoridade fiscal identificou 2 grupos de operações distintas realizadas pela empresa. O primeiro grupo se refere às notas fiscais emitidas para tomadores que certamente usariam os produtos fornecidos pela gráfica. Já o segundo grupo se refere às notas fiscais emitidas em favor de industriais ou comerciantes, mas que pela descrição do produto na nota fiscal revelava que essas mercadorias oriundas da gráficas não eram destinadas à posterior circulação, mas para seu consumo, seu uso ou propaganda. Em que pese as operações de ambos os grupos se sujeitarem ao ISS, o recorrente, ao elaborar sua planilha, ele desconsiderou as operações do segundo grupo na elaboração desta, não havendo que se falar em tributação a maior. É o relatório, passa aos fundamentos da volta, tá, gente? Não, então, antes dos fundamentos do voto, eu então passo a palavra, agradeço ao Dr. José, passo a palavra então para o Dr. Carlos Eduardo Rabelo. O senhor pode fazer uso da palavra sem apartes por até 15 minutos. Fique à vontade. Breve. O que acontece? Esse anexo 2 tem em torno de 60 páginas, discriminando aqui as notas fiscais que foram utilizadas como base para o faturamento da empresa, que deveriam ter sido tributados pelo ISS e foram tributados pelo ICMS. Acontece que nesse relatório, que também serviu como base para a elaboração do discriminativo de débitos, tem notas fiscais que estão duplicadas. E nessa duplicação de notas ensejou numa base apurada maior. Essa é a nossa contestação. Por que aqui nesse relatório, que tem em anexo a notificação lá em dezembro de 2022, o anexo da ação fiscal 276 de 2022, tem notas que aqui elas estão duplicadas. Eu fiz um levantamento só do mês de janeiro de 2022, como exemplo. Elas constam como 30.805,77 numa parte do relatório, e as mesmas notas, parte dessas mesmas notas, elas estão mais à frente no relatório, somando mais 23.844. São as mesmas notas, o mesmo período de referência, a mesma referência de nota fiscal, mesmo cliente, mesmo CNPJ, mesmo valor. A nossa contestação é essa: por que tem esse acréscimo dessas mesmas notas na base de apuração do município, sendo que essas notas foram emitidas, foram tributadas pelo ICMS, errado, ok, teriam que ser tributadas pelo ISS, sem problema, só porque eu não vejo sentido em colocar duplicidade de notas no relatório do fisco municipal. Essa é o nosso questionamento sobre esse processo. Porque assim, a gente fez um levantamento minucioso da planilha, pegamos todas as notas emitidas nesse período no site da Fazenda Estadual, confrontamos com o relatório do município, todas elas fecham os valores, fecham as datas, os fornecedores, as mercadorias, tudo isso está certo. Só porque tem uma parte desse relatório que está junto com a ação fiscal, né, que tem uma parte dessas notas de cada mês, praticamente todos os meses, elas estão duplicadas lá dentro. Então a nossa questão aqui é em relação ao que a gente realmente deve e ao que o fisco está dizendo que a gente deve. Questão em relação ao anexo 5 que foi citado, realmente a gente constatou que foi simplesmente uma informal, sem problema, tá? Mas a nossa posição é em relação ao que está discriminado pelo município como uma diferença tributária, que a gente não teria tributado, e o que realmente deveria ser tributado. Porque para mim,
Não existe motivo para o município exigir, por exemplo, no mês de janeiro de 2022, 54.607,21, sendo que a gente só emitiu de nota 30.805,77. Essas são todas as notas que foram emitidas no período de janeiro de 2022, e assim ocorre em todo o período fiscalizado. Então, eu queria solicitar, se possível, essa reanálise, ou até se a gente puder fazer um documento discriminatório de tudo isso, para demonstrar que a gente, sim, a gente deve, só que a gente não deve 54.607, a gente deve 30.805 no mês de janeiro de 2021, e assim como todos os outros meses. Todos os meses a gente apurou a diferença entre o que o município está nos exigindo e o que a gente realmente deve. Posso passar o... Acabou? Tá satisfeito? Sim. Então eu peço que o senhor continue sentado à mesa. Durante as discussões pode surgir alguma dúvida dos conselheiros. Aí o senhor já fique aí, por favor. Retorno então a palavra para o conselheiro José Araújo para que faça então os seus fundamentos. Doutor Carlos, né? Sim. De fato, o que o doutor Carlos está alegando guarda a semelhança. Ontem eu estava analisando a planilha que ele ia, né, que sou junto ao recurso, e de fato eu constatei o valor diferenciado, valores de tributação a maior. E aí, apurando, vi também que a tabela também não guarda também total razão. Vi que tinha coisa na tabela que de fato teria que ser calculada a mais, que ensejaria diligência para o fiscal apurar o real valor. Conversei até com o Murilo hoje pela manhã, ele levantou que poderia haver supostas divergências na planilha, mas tem uma questão ainda que é preliminar, que essa tabela, né, que esse recurso, ela só foi levantada no recurso, seria a supressão de instância, porque a autoridade de primeiro grau, a doutora Fernanda, não teve a oportunidade de analisar, já veio direto para o conselho. E no ordenamento jurídico, né, tem a questão do devido processo legal, que prima pelo duplo grau de jurisdição, e o duplo grau de jurisdição tem como um dos seus fundamentos a não supressão de instância, porque tem que ser analisado, teria que ter sido analisado pela autoridade de primeira instância. Lado outro também é que aqui se trata de um procedimento administrativo, que é um procedimento que busca também a verdade real, que é a verdade dos fatos, a material. Ele não fica limitado ao que está no processo, ao que está nos autos. Mas, pelo fato de a maioria dos conselhos entenderem, inclusive o CAF, entender que a inovação recursal acarreta na supressão de instância, eu voto pelo não conhecimento do recurso. Caso os demais julgadores sintam-se à vontade de entrar no mérito, eu entendo que deva ser analisado, encaminhado para a autoridade fiscal, para que ela apure realmente o valor devido, ou então esclareça se essas notas fiscais duplicadas deveriam ou não constar ali. Porque de fato eu percebi, vi até citei aqui no meu voto, algumas notas fiscais aqui que estão duplicadas. Florestal está duplicado. Uhum. Sim. Esse é meu voto. Doutor José, então, para ficar bem claro, o senhor, a princípio, vota Pelo não conhecimento, mas se isso ficar superado pelos conselheiros, o senhor entende que o processo deve ser encaminhado à autoridade fiscal para que faça o saneamento de algum... Saneamento, esclarecer essas supostas notas que estariam duplicadas, né? Eu coloco, então, em discussão aos conselheiros. Presidente, senhores aqui, bom dia. Eu entendo que o caso merece uma análise, né, mais aprofundada, porque o próprio relator constatou que de fato existem algumas divergências entre os valores, né, que são apontados em grau de recurso com aqueles declinados em primeiro grau, de modo que, diante da formalismo moderado, da busca da verdade,
estamos diante de um processo administrativo que, se não conhecemos eventualmente o recurso, isso vai acabar desembocando no Poder Judiciário e que naturalmente vai rever os valores, aparentemente, né, tem excessos aí, e isso vai estender em muito aí ao próprio município, inclusive de receber o seu crédito. Na minha opinião, na minha visão, o que penso é que deveria sim o processo ser ou anulado, determinado o retorno ao primeiro grau para reanálise dos documentos, ou a diligência nesse sentido, para que de fato se apure o real valor da base de cálculo do tributo. É o que penso, presidente, divergindo do relator nesse ponto. Eu estou inclinado a concordar com o Dr. Rafael nesse caso, justamente porque aqui não é uma instância definitiva. O recurso eventualmente chegaria ao Poder Judiciário e lá seria anulado. A minha dúvida seria se anulamos o ato de lançamento aqui e isso começa novamente desde do auditor novamente analisar o caso, se seria uma decisão a ser cassada de primeira instância e retorna para a primeira instância novamente realizar a análise, ou se aqui, eu entendo que o Conselho de Contribuintes, o que fazemos aqui está muito mais para uma apelação do que para um recurso extraordinário ou especial, então eventualmente aqui sim a gente ainda poderia analisar a prova. Entendo que para facilitar, eu digo, o mais lógico seria abrir a diligência e eventualmente julgarmos aqui. Muitas vezes eu me posiciono por não julgarmos determinado caso por falta de eletricidade ou uma cópia do recurso, enfim. Mas eu acho que nesse caso, pelo próprio fato do Dr. José ter constatado o erro, o equívoco, o tema merece revisão. Então, meu voto seria no sentido de interrompemos esse julgamento, abre-se a diligência, o Dr. José, com subsídios suficientes para julgar o mérito, coloque novamente aqui a discussão para a gente deliberar. Eu posso. Eu fiquei pensando nesse ponto até em relação a um outro recurso que a gente tem, que é da minha relatoria para a pauta de hoje, que no meu voto eu indiquei o retorno para a primeira instância para reprocessar o recurso. Mas depois eu fiquei pensando mesmo se não seria mais lógico simplesmente baixar o processo em diligência depois de julgar do recurso mesmo e só resolver aquela burocracia ali. Eu não sei se os casos são absolutamente semelhantes, agora não estou me recordando muito bem. Mas no caso específico que a gente tem em julgamento agora, como as alegações do contribuinte já foram suscitadas, ele já até inclusive planejou as divergências, eu acho que a baixa em diligência seria um caminho mais ideal, porque já permitiria confrontar as alegações dele com as provas. Um último ponto, eu entendo a posição do Dr. José no sentido de precluiu. Ele tinha a oportunidade de afirmar que havia que existiam duplicidades no momento oportuno e não o fez. Então, e o fato não é novo, ele não está apresentando uma prova nova, era algo conhecido desde o começo. Enfim, eu acho que esse critério, se fosse no Poder Judiciário, certamente o tribunal falaria, olha, você teve a oportunidade de apresentar na sua contestação e não fez. Não é um fato novo, é algo que já existia. Porém, aqui, justamente por estarmos num ambiente administrativo... E até assim, tem aquela diferença que é a capacidade postulatória, né? A gente não pode presumir também um largo conhecimento do contribuinte como a gente deve presumir do advogado, né? Concordo. Porque o contribuinte eu acho que não está nem representado por advogado, né? Nesse caso não saberia dizer, mas... Nesse caso não tem a representação. Acho que é isso. Eu não falo especificamente do caso em julgamento, mas eu digo como em geral não é obrigatório. Então, coloca em votação o conhecimento ou o Dr. José... O conhecimento, também... pelo visto, já foi superado. A maioria já está pelo conhecimento da ação. E no mérito, eu entendo que a gente sim deve prosseguir o julgamento após as diligências da autoridade responsável pelo lançamento. Então, todos estão consoantes a esse posicionamento? Sim. Então, declaro o resultado do julgamento desse processo. Por maioria de votos, decidiu-se pelo conhecimento do processo e, no mérito, pelo envio à autoridade fiscal
para que promova diligências no sentido de apurar a real base de cálculo, considerando eventuais duplicidades de documentos fiscais, para apurar a real base de cálculo, considerando a existência de eventuais notas fiscais duplicadas, em duplicidade, e após retornar para o julgamento. Dr. Carlos Eduardo Rabelo, eu vou fazer o seguinte, assim que tiver a diligência feita e o parecer da autoridade fiscal, eu vou abrir prazo novamente para o senhor se manifestar em relação a essa nova posição do fiscal, da autoridade fiscal. Eventualmente, até numa concordância, o processo pode até se extinguir com essa reanálise que será feita pelo auditor, né? Ou não, ou o senhor pode ainda discordar, e aí a gente sobe aqui para fazer o julgamento final. Tá ok? Eu agradeço a presença do senhor, fique à vontade para continuar aqui e também fique à vontade se quiser se retirar. Mas ele trouxe isso pelo conhecimento. Não, o doutor José foi pelo não conhecimento. Tá, então na sequência voltamos à ordem normal da pauta. Eu apregou então para julgamento o recurso voluntário 655-436 de 2022. O processo de primeira instância foi o 644-346 de 2022. O assunto é cancelamento de notificação de lançamento de ISS, recorrente é Elevation Treinamentos Limitada, e o conselheiro relator é o conselheiro Ryan Biava Rocha. Na sessão passada, o conselheiro relator votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, determinando de ofício que a autoridade fiscal retire da base de cálculo inicialmente apurada os valores correspondentes aos livros fornecidos. Na sequência, o conselheiro Felipe Burazevics Tavares solicitou vistas do processo. Eu retorno então de imediato a palavra para o conselheiro Felipe para que faça as suas manifestações. Perfeito. Obrigado, presidente. Novamente, voto divergente. Cuida desse recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferido nos autos da impugnação, processo administrativa 644-346 de 2023, no qual julgou-se improcedentes os pedidos formulados pela impugnante ora recorrente. Quanto ao relatório do presente recurso, porquanto já elaborado de maneira impecável, não havendo necessidade de complementação para a apresentação deste voto divergente, adoto integralmente o texto redigido pelo eminente conselheiro relator. Entretanto, para os fins exclusivos de fundamentação, oportuno que algumas questões fáticas sejam novamente pontuadas. Inicialmente, entendo não haver dúvidas de que a notificação fiscal, já julgada em primeira instância, está devidamente fundamentada e baseada em um extenso contexto probatório. Após a leitura dos autos, que agora encontram-se sob o crivo deste Conselho Municipal de Contribuintes, parece-me alino o fato de que a recorrente adotou condutas sonegatórias, contrariando a legislação vigente. Veja-se o que relata a autoridade fiscal no processo administrativo. Eu acho que não é oportuno que eu releia o texto, e sim só constatar o fato de que o processo está instruído. Em breves palavras, a contribuinte, enquanto era optante pelo Simples Nacional, emitia nota dos serviços prestados, capitulando-se no subitem 0802, que é a instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza, da lista anexa do artigo 253 do Código Tributário Municipal. Todavia, ao atingir o limite imposto pela sistemática favorecida de tributação, sendo obrigado ao recolhimento do gravame de forma variável, adotou rotina de não mais emitir nota fiscal de serviço, passando a emitir nota fiscal de mercadoria, cujos produtos seriam os livros que supostamente comercializava, imunes à tributação nos termos da Constituição Federal de 88. Conseguindo-se que no próprio bojo do procedimento foram anexadas diversas informações comprobatórias de que tais livros se tratavam, na verdade, de simples materiais de apoio aos cursos que eram ministrados pela empresa. Veja-se ainda o que a própria recorrente exibia na comunicação com seus potenciais clientes. Isso aqui está na folha 222 do processo. Um print da tela, quando ela apresenta o curso, e lá está lá, conversão extrema inclui material de apoio de todo o conteúdo do curso para acelerar o aprendizado. É um dos itens que estão grifados. Não se está afirmando que aqueles materiais de apoio não tinham
ou pudessem ter algum valor econômico, ou mesmo se está questionando se esses materiais eram ou poderiam ser comercializados individualmente, o que entendo que não, já que não houve nos autos qualquer menção nesse sentido, inclusive ao tempo da impugnação, momento em que a recorrente elencou diversos outros livros que cuidam do mesmo assunto, mas silenciou-se quanto à comercialização isolada de seus próprios materiais. Ainda assim, o que importa ao deslinde do feito é que, não se enquadrando nas exceções legais previstas na Lei Complementar 116 de 2003, ou mesmo no CTM, os serviços de instrução, treinamento, mentorias, etc., não admitem qualquer dedução dos materiais em suas bases de cálculo, ainda que para efetiva prestação fosse necessário emprego ou disponibilização de algum produto ou insumo, mesmo que de elevado valor. Em outras palavras, nos serviços mencionados, o ISS incide também quando a prestação envolve fornecimento de mercadorias. Afinal, o artigo 1º, caput do parágrafo 2º da Lei Complementar 116 estabelece que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços constantes em sua lista anexa e que os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Relevante pontuar que a lista anexa à Lei Complementar 116 faz algumas ressalvas. Por exemplo, no item 14.1, ao submeter o ISS, o serviço de lubrificação, limpeza, revisão, carga, recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas e veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou qualquer objeto. Entretanto, excepcionando as partes e peças empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS. Isso também ocorre em outros poucos itens, como o 702, relativo ao serviço de construção civil, realizados mediante empreitada ou subempreitada, ficando ressalvada a incidência do ICMS sobre fornecimento de mercadorias produzidas fora do local da prestação. Nesses casos, expressamente excepcionados pela Lei Complementar 116, portanto, são especificados os valores do serviço e das mercadorias fornecidas, porquanto incidirá o ISS sobre aquele e o ICMS sobre essas. Indubitável que a mencionada regra legal se compatibiliza com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição Federal de 88, o qual trata especificamente das chamadas operações mistas, estabelecendo que o ICMS incidirá sobre o valor total da operação, no caso das mercadorias que forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Portanto, o ICMS e o ISS, como regra, são excludentes um do outro. No mesmo sentido, corroborando a sistemática, a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça, STJ, é bastante farta. Aí eu cito aqui 3 súmulas do próprio tribunal. Súmula 163, que diz que o fornecimento de mercadorias com simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Já a súmula 167, o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra, em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeita-se apenas à incidência do ISS. Súmula 274, o ISS incide sobre o valor total dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Registro, com a estrita finalidade de aprofundamento no caso concreto, que solicitei ao auditor responsável pelo lançamento recorrido a disponibilização da cópia do livro a qual o recorrente afirmava comercializar, conquanto de pouco efeito prático, não tendo esse fato qualquer implicação no sentido de alterar os ditames da lei, concluí que o material fornecido, malgrado registrado como livro, trata-se de uma simples apostila para acompanhamento do curso. O suposto livro está no processo, até como ele é digital, caso os conselheiros queiram consultar. De outra sorte, fosse caso de uma prestação de serviço que obrigatoriamente demandasse a aquisição de um livro, estar-se-ia diante de uma venda casada, prática que o Código de Defesa do Consumidor considera como abusiva e proíbe expressamente sua ocorrência. Outro sim, o artigo 36, parágrafo 3º, inciso 18 da Lei 12.529 de 2011, considera a referida conduta como infração à ordem econômica e prevê severas multas para os casos de sua ocorrência. Ante ao exposto, inexistentes quaisquer vícios que possam acarretar na anulação do lançamento, considerando que os serviços de instrução e treinamento não admitem dedução dos materiais utilizados em suas bases de cálculo, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se incólume o lançamento realizado pelo fisco nos termos da decisão proferida em primeira instância administrativa. É como voto. Obrigado, doutor Felipe. Então, o senhor abre uma divergência. Acompanhando o entendimento inicial do desprovimento do recurso,
mas divergindo somente em relação àquela determinação de ofício, para que a autoridade fiscal retire da base de cálculo os valores referentes aos livros fornecidos, por entender que, ainda que houver fornecimento de livros, esse é um dos itens em que não tem a exceção, e por isso, mesmo o valor do livro deve compor a base de cálculo do ISS, porque é a regra geral do ISS. Perfeito. Ok. Eu coloco, então, em discussão entre os demais conselheiros. Não tem ordem? Não, não tem por discussão, não. Tá. De fato, né, o Supremo, quando vai editar aquela súmula vinculante, que os e-books e readers são imunes, né, os livros, mesmo que não estejam em formato físico tradicional, né, que anteriormente só o que era físico seria imune aos impostos. O Supremo deixou claro, né, que hoje o livro ele pode estar em qualquer forma, qualquer formato, mas desde que tenha o conteúdo de livro, né. Pelo visto, como o Felipe destacou, os supostos livros não seriam livros, seriam mais roteiros, né? Seria isso? Roteiros? Eu lendo o livro, o próprio livro, não tem livro, não tem título, não tem índice, não tem página. Aquilo ali, para mim, é uma apostila de acompanhamento do curso. Seriam roteiros para acompanhamento das aulas. Curso, que o curso em si seria fato gerador do imposto sobre serviço. E ainda eu acho que não haveria como fazer essa distinção, como o Dr. Ryan, né? Ryan. Levantou, porque entendo que de fato é só imposto sobre serviço que deve incidir no caso, porque não tem como fazer essa separação clara se houvessem livros, né, de fato, apostilhas e books. É como voto. Acompanha a divergência. Acompanha a divergência. Presidente, só um pequeno detalhe. E eu coloco que ainda que ele comercializasse, ele não diz se ele comercializa isoladamente o próprio livro que ele diz que está no curso, mas ainda que ele comercializasse esse livro separadamente, se ele está fornecendo esse livro como um brinde ou como parte do curso que ele ministra, o material, o livro não seria dedutível da base de cálculo do serviço que ele presta. Sim. E se ele está fazendo uma venda casada, aí ele está burlando a legislação. Então, esse é o cenário que eu me deparei ao analisar esse caso. Perdão, doutor Rafael. Eu até fazer uma parte no meu voto, eu considerei que seria uma venda casada porque não foi debatido essa situação de o livro ser um brinde. Foi debatido que o contribuinte alegou que a prestação de serviço seria um brinde, que é totalmente ilógico, né? Tá claro que não é o caso. Mas o livro ser um brinde não foi debatido, então eu não considerei assim. Eu considerei que tudo que é disponibilizado tem um preço. Ele elenca no próprio recurso N livros para comparar, fala, não, meu livro vale tanto, mas ele coloca lá, olha, veja esse livro, veja aquele, e coloca o link da Amazon, mas o próprio livro que ele diz comercializar, ele não fala onde ele vende, não encontra-se isso na internet. Não é possível comprar esse livro, só o livro. Só se você comprar o curso. Aí você ganha o livro. Na verdade, o único portal de compra para o livro é dentro do livro, é dentro do curso, do site dele, né? Não estaria disponibilizado. Conversão extrema. Você compra o curso Conversão Extrema e leva esse livro que ele coloca no próprio anúncio que está juntado no processo, quanto custa o treinamento completo de conversão extrema e o que está incluso. Das coisas que estão inclusas nesse treinamento é o material de apoio com todo o conteúdo do curso para acelerar o aprendizado. Essa tela aqui. Eu não entrei muito no... Não, eu lembro dessa tela. Eu li ela um monte de vezes. Eu li essa tela aqui um monte de vezes porque eu, assim... tem coisas aqui que são... incompatíveis com a ideia de livro puro e simples, né? Porque... Deixa eu até ver se eu consigo citar uma aqui. O livro eu baixei, eu pedi a diligência. Não, esse aqui não tem nenhuma das que eu achei mais relevante. Mas tem 300 páginas, é um material bem extenso, mas você começa a leitura. O que vamos ver agora? Faça suas anotações, várias linhas pautadas para a própria pessoa. Eu só não entrei muito nesse mérito de precificar o que seria livro ali, ou debater se aquele material de apoio seria livro ou não seria livro, porque preço é uma coisa muito subjetiva, né? Eu já vi livros tradicionais que eu, pelo conteúdo eu achei totalmente esquecível, mas com preço absurdo. Então se o cara pode vender
isso aqui por esse preço, qualquer um pode vender o que quiser pelo preço que quiser. Vai da pessoa comprar ou não, né? E com relação a ser considerado livro ou não, eu levei mais em consideração o fato dele ter inscrição no ISBN, que aí é uma agência nacional, eu não vou entrar nesse mérito. Se a agência fez ou não fez o serviço dela, eu acho que daí fugiu da minha alçada. O próprio Supremo considerou que álbum de figurinha é imune à tributação. E isso eu não discordo. Ok. Se álbum de figurinha pode ser imune, eu acho que uma apostila também pode. Também. Desde que, mas no caso do serviço prestado, o livro não abate na base de cálculo, não é uma exceção, como na construção civil. A construção civil é uma exceção, eu utilizo o material, eu posso abater da base de cálculo. Conserto de partes e peças mecânico, no mecânico, se ele troca o filtro do carro, aquilo não entra como serviço, mas é exceção na lei. Sim, mas aí considerando que ele foi entregue como parte da prestação de serviço, não como uma venda casada, né? Sim, porque está na lei, né? Uma exceção na própria 116. Lubrificação está na lista de serviço, exceto partes e peças que incidem o ICMS. Um bom exemplo, Felipe, se eu entrar agora no Hotel Tri, e se eu quero tomar café, eles têm lá o restaurante e eles vão me dar o café, eles vão emitir uma nota de mercadoria, é ICMS isso. Agora, no mesmo ambiente, a pessoa que desce, que está hospedada, que na diária está incluso o café da manhã é ISS, porque isso não é uma exceção dizendo que o fornecimento de mercadorias fica sujeito ao ICMS, só naqueles casos em que há exceção, né? Mesma coisa um hospital. O hospital eu acho que não vende medicamentos, mas se eu for no hospital e ele me vender uma dipirona, ele vai me dar uma nota fiscal de mercadoria e vai pagar ICMS por aquilo ali. Agora, se eu vou no hospital e durante o meu tratamento eu tomo uma dipirona, a dipirona compõe a base de cálculo do ISS. Né? As exceções são basicamente mecânicas, né? Tem um ponto aí que até me pega. Construção civil, Aquela soma da construção civil aí, que lê do STJ. Civil é uma briga eterna, né? Vai acabar tudo com a reforma tributária, né? A operação mista agora tudo IBS. Até a locação entrou no IBS. Não vai durar muito essa discussão. Organização de festas e recepções, entre 17 e 11. Buffet, aí entre parênteses, exceto fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS. Tem um ponto até que eu queria ressaltar que nessas situações todas que a legislação trata, eu penso, posso estar errado, mas eu penso que todos os produtos ou serviços ali são tributáveis, ou pelo ICMS ou pelo ISS. E o livro, nesse caso, ele é imune. Ele não é tributável nem por uma base nem pela outra. Então, até pensando nisso que eu levei em consideração que seria uma venda casada, porque fosse um brinde, e não foi debatido no processo de fato, não teria problema nenhum, porque brinde não tem preço. Aí não se exclui realmente da base de cálculo, porque simplesmente é indiferente. Mas tendo ele um preço e sendo ele vendido, ele é imune. Ele é imune. Perfeito. Mas o insumo, ainda que fosse imune, ele tem um preço. Esse preço, ele é abatível da base de cálculo do serviço. Eu estou prestando um serviço de instrução. Eu te dou algo, ou a apostila, ela tem um preço. Eu posso deduzir o preço dessa apostila no custo do meu treinamento para fim de base de cálculo do ISS? A lei complementar não excepciona esse caso. O treinamento não tem essa exceção. Por isso que a discussão de ser livro, ser imune ou não, e se tem conteúdo de livro, engraçado que ela só... Isso aí já tinha que ter começado essa discussão lá atrás, né? No próprio... e agora que a gente está debatendo, mas ele é pertinente. A essência dessa discussão seria essa, né? A essência, na verdade, não seria a imunidade, seria a própria questão se é ISS ou se seria ICMS. Teria que ver o total, e não tem essa exceção na 116, né? E na nossa lei que copia e cola, a 116. Se eu puder também só trazer a redação da legislação, a leitura, isso é lá da 116, que é reproduzida no nosso código. Salvadas as exceções expressas na lista de serviços, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, ainda que a sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Aí depois, na definição de base de cálculo do ISS, a base de cálculo é o 242. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, aplicando-se a este alíquota constante na lista de serviços. Aí, parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo,
considera-se preço do serviço a importância bruta recebida dele proveniente, ou seja, tudo que for cobrado em virtude de prestação de serviço, em dinheiros, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza. E depois o terceiro, ressalvado o disposto no 246, que é a construção civil, o preço do serviço não admite